Vamos diretamente para a palavra. Quero chamar aqui o presbítero Val, de casa, o profeta. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados, pela vida desse homem de Deus. Amém? Hoje ele vai estar ministrando para nós agora à tarde. E vamos nos preparar o nosso coração para esse mês, amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do presbítero diante de Ti. Eu creio que assim como o Senhor ministrou o coração dele, fala conosco, fala as nossas vidas, nos edifica, nos exorta, Pai. Que a Tua palavra venha cortar a nossa vida por um tempo de restauração, por um tempo de mudança em cada um de nós, Pai. Eu creio que o Senhor usará o Teu Filho como boca profética neste lugar e sairemos daqui, Senhor Deus, transformados no Seu tempo e na Sua vontade, Pai. Eis o Teu Filho, usa Ele conforme o Teu querer. Nós rendemos a Ti a honra e a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Shalom, a paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande trazer a palavra, mas também é uma responsabilidade, né? Eu estava ali, ainda estou meio trêmulo, porque o culto de Santa Ceia para mim é um culto muito especial. É um culto que marca muito a gente, porque é um culto que celebra a salvação, né? Jesus. E Ele é o foco de tudo, e tem que ser o foco de tudo em nossas vidas. Amém? Mas como a gente está em um mês, que é o mês do acolhimento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 42, verso 22 e 23. E a gente vai falar sobre isso mesmo, sobre uma igreja acolhedora. O que é ser uma igreja acolhedora? Qual é o preço disso, né? Creio que a pastora já deve ter dado uma explanação boa de manhã. Ah, foi o pastor? Amém, que bênção. E eu não sei o que foi pregado, mas eu espero trazer do coração de Deus algo que venha edificar aos nossos corações, amém? Isaías 42, verso 22 e 23. O título, como já foi falado aqui, é Uma Igreja Acolhedora. Igreja somos nós, amém, meus irmãos? Somos eu e você. Então a igreja é a unidade do povo de Deus. E unidade não é uniformidade. Uniformidade é quando é tudo do mesmo jeito, né? O mesmo padrão, a mesma forma de comportamento, a mesma forma de se vestir. Mas a unidade é um pensamento em comum, embora sejam pessoas diferentes. Amém? Então, como igreja, Isaías 42, verso 22 e 23 diz assim: Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres, ou em algumas traduções, em prisões. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. E aí no verso 23, Deus ele faz uma pergunta para mim e para você: quem há entre vós que a isso dará ouvidos? Quem entenderá e ouvirá doravante, ou seja, o tempo vindouro? Amém? É assim que está dizendo, assim, que está dizendo aí na sua Bíblia, na palavra de Deus? A palavra está falando aqui de um povo, e aqui é o povo de Israel, que era um povo obstinado de coração endurecido. Isaías é o maior profeta messiânico e ele vai trazer uma palavra que aponta para o Messias. E ele fala que o povo de Deus era um povo endurecido. E por causa do endurecimento de coração deles, eles eram um povo que estavam numa situação de cativeiro, numa situação de prisão, numa situação de angústia, né? Ele diz aqui, olha, mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, ou seja, presos em cavernas, e escondidos nas casas dos cárceres, ou seja, nas prisões, e posto por presa. Olha a situação dessas pessoas. E eu quero fazer um paralelo com todas as pessoas nesse mundo, sejam elas adultas, sejam elas pessoas já bem vividas, sejam elas adolescentes e jovens, que estão numa situação dessa. E talvez você possa dizer assim: eu não estou numa situação dessa. Mas tem muitas pessoas que precisam de ajuda, que precisam do auxílio. Amém? E Deus ele levanta a igreja dele
para que a igreja seja a resposta a essas pessoas que precisam de acolhimento. Porque em Isaías 6, se você tem Isaías ainda aí, abra no capítulo 6. Deus está chamando Isaías o profeta, verso 8, e está chamando o profeta a uma resposta a um clamor que o próprio Deus faz. Diz assim, olha, Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, há um grito de socorro inconsciente, de uma humanidade perdida, que ecoa desde o coração de Deus e se estende até nós. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender já. Quando eu ainda não era cristão, quando eu não tinha entregado a minha vida a Jesus, eu estava até falando, acho que foi lá na pequeno grupo, né, dos jovens, eu estava falando assim que eu posso dizer que todos os sonhos que eu tive na minha vida secular, que eu achava que se eu conseguisse aquilo, a partir do momento que eu conseguisse, eu ia ter plenitude na vida, eu ia ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa que não precisava de mais nada. E é interessante como é bom você realizar sonhos pessoais, mas é interessante que depois de um tempo que você consegue aquilo, e você passa um tempo feliz, você começa a perceber que aquilo não traz sensação de completude, e você começa a entrar em um labirinto, porque você começa a buscar em outra coisa, e depois outra coisa, depois outra coisa, e isso se torna um subterfúgio, uma felicidade, uma alegria, uma completude que só tem em Deus. Então, muitas vezes, a gente está numa situação de prisioneiro, de escravo, de sofrimento, mas inconsciente. Porque a liberdade verdadeira só tem em Cristo. Amém? Então, Deus, Ele espera e requer uma resposta de mim e de você. Porque você vai ver que Deus, Ele lá na frente, a gente vai ler sobre isso aí, que Deus, Ele quer alcançar as pessoas. E eu peguei um dado rápido aqui, bem simples, tá bom? Só para a gente usar como base, mas eu vou entrar por outros caminhos também, sobre crianças. Não é verdade? Quando a gente fala de acolhimento, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Crianças, não é verdade? Eu dei um filhote de um shih tzu, né, para a Nani, para minha esposa, antes de viajar para Pernambuco. Foi até lá na casa do Felipe? Expedito, perdão. Ele é ruim de ouvido e eu sou ruim de memória. Né? E a gente estava lá na casa do Expedito, e aí, na situação lá no calor, foi a compra mais passional que eu fiz na minha vida. Meu Deus do céu. Eu comprei uma shih tzu, que é uma filhote, e aí no dia da viagem para Pernambuco, eu ia ficar 25 dias longe daquela coisa maravilhosa ali que é a minha esposa, eu dei de presente para ela. E é interessante como uma coisa tão simples mexe tanto com a nossa vida. Nós ainda não somos pais, mas a gente crê que Deus vai nos dar um filho. Mas esse filhote, pastor, fez a gente, pelo menos para mim, eu creio que ela também, a gente reflete muito na questão de paternidade. Sabe, porque quando você fala de acolhimento, você também arremete à paternidade. Então, quantas pessoas estão precisando ser acolhidas, né, por alguém que os tenha como filhos, né? Eu peguei um dado aqui, olha, segundo o portal r7.com, são abandonadas por ano no Brasil cerca de 80 mil crianças. E esse é apenas uma das esferas do acolhimento, né, o acolhimento a crianças. Mas junte-se a isso a quantidade de pessoas que são abandonadas, às vezes pela família, às vezes por uma sociedade, por causa de uma situação de marginalidade, seja ela financeira, seja ela cultural. Então são pessoas que estão precisando ser acolhidas, né? E aí isso me fez pensar em algo. Isso é somente um reflexo da sociedade caótica que a gente vive, não é verdade? Porque você já imaginou, é pouca gente, 80 mil pessoas, é uma cidade, e por ano, 80 mil crianças são abandonadas no Brasil. Então isso é um reflexo de uma sociedade caótica, doente, que vive carente de entender o poder da paternidade, do acolhimento, amém? E aí isso me fez fazer um reflexo, isso é um pensamento meu. Eu tentei, né, estou beirando os 50 já aí, mas eu tentei lembrar de quando eu era criança,
o que eu esperava dos meus pais, o que era que eu queria, o que eu buscava deles, né? E eu comecei a lembrar de que quando você é criança, fazendo até um paralelo com a Zoe, né? Que hoje a Nani estava deitada ainda, eu deixei ela descansar um pouco, e eu fui colocar comida para ela, e ela estava brincando com um negocinho de amarrar, como é que chama aquilo, a xuxinha? Uma xuxinha da Nani, ela estava brincando, na hora que eu mexi na ração dela, ela parou assim, me olhou com aqueles olhos verdes, que é igual os olhos da minha esposa, com aquela boquinha rosa, que parece a boca da minha esposa, branquinha, parece minha esposa. E na hora que ela olhou para mim, gente, meu coração derreteu. E aí a gente só coloca ração pura, não coloca aquela petisco que tem junto, né? Só de vez em quando, para ela não acostumar. Aí meu coração derreteu, eu falei assim, não tem jeito, não tem como deixar elas sem experimentar disso. Aí, sem a Nani saber, eu fui lá, coloquei um pouquinho de petisco, aí misturei tudo na ração e dei. E aí quando eu vi a cara de alegria dela, aquilo me deu uma satisfação tão grande. E sabe o que isso me fez pensar? A gente ainda não é pai, né? Pai e mãe. Mas eu fico imaginando a satisfação do coração de Deus quando nós refletimos o caráter dele, que é um caráter acolhedor. Não é verdade? E é por isso que ele chama na palavra dele, né? Isaías 6,8: a quem enviarei para aqueles que precisam ser acolhidos? Quem irá por nós? Então, um filho, uma criança, ele precisa de proteção, ele precisa de ensino, ele precisa de amor, ele precisa de moradia, ele precisa de alimento e ele precisa principalmente entender que ele pertence a alguém. Não é verdade? E quantas pessoas que já são adultas, têm a sua vida construída, bem constituída, pessoas já com a família formada, profissão, um certo padrão, seja cultural, seja financeiro, econômico, social, mas mesmo assim, não tem essa sensação que dá uma tranquilidade, uma paz tão grande de pertencer a alguém. Não é verdade? E essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser encontradas. Quantas pessoas precisam ser ensinadas na palavra do Senhor? Quantas pessoas precisam ser amadas? A gente estava lá no pequeno grupo, e eu falei sobre isso. Eu falei, olha, a necessidade primária do ser humano é amor. Não é verdade? A gente sempre está procurando amor em algo, ou em alguém. A gente sempre está procurando suprir essa necessidade, essa falta que só o Senhor pode fazer. Não é? Eu costumo dizer que Deus, ele não tem amor. Não é verdade? Deus não tem amor. Deus é amor. Não tem como você encontrar completude em qualquer outra coisa ou pessoa se você não tiver a Deus. Então Deus, ele te levanta para que você seja o mensageiro dessa palavra de amor que traz completude à vida das pessoas. Amém? Todos nós, no momento que fomos encontrados por Deus, estávamos sós. Ele nos amou, nos acolhendo a Ele, com o propósito de que nós sejamos acolhedores, assim como Ele também acolheu. Amém? Quem disse isso foi o Nick Billman, eu só adaptei. Ok? Mateus 11, 28, 30... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Tem uma palavra poderosa, que é um convite para ser acolhido por Ele. Mateus 11, 28. Vamos ler até o 30. Diz assim, olha: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai vosso lugar em minha canga, ou seja, tomai sobre ti o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Então, Jesus, ele faz um convite direto ao acolhimento. Lá em 1 e 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, se Jesus acolheu, o que nós devemos fazer?
acolher. Mas acolher nem sempre é fácil, não é verdade? Eu não vi a ministração que o pastor fez, mas eu já estava, na hora que ele falou, eu já comecei a imaginar ali, e fazer um paralelo, né, de qual é o preço mesmo que a gente deve pagar para acolher. Lógico, o acolhimento não é somente você receber pessoas em sua casa, mas eu estava vendo o testemunho de um missionário, falando do pai dele, que era missionário, e que ele tinha esse chamado, esse dom, essa facilidade de trazer as pessoas para casa. E ele investiu tanto tempo em tanta gente que não deu certo, e nunca ele desistiu de fazer isso. E eu lembro de uma experiência que ele disse que trouxe uma pessoa que era da rua para casa, cheio de piolho, todo sujo, todo doente, e cuidou da pessoa vários meses. No final das contas, a pessoa roubou tudo que eles tinham e foi embora. Então imagine só você ser uma pessoa acolhedora, assim como Jesus fez, e assim como Jesus acolheu e ensina-nos a acolher, não é fácil. Eu fico me colocando no lugar dessa pessoa. E ele continuou acolhendo mais e mais e mais pessoas, até o dia de hoje. É um ministério, é um chamado, é você viver o amor do Senhor, na prática, não na teoria. Não é? E eu fico me colocando no lugar, porque eu fico pensando, será que eu, o Val, teria o coração de continuar acolhendo, mesmo depois de ter sido roubado? E pior do que isso, ter sido traído, porque, gente, não tem dor pior do que uma traição. E uma traição de quem você investiu tanto tempo. Então, o acolhimento tem um preço. Não é verdade? Então, Jesus, ele quer acolher as pessoas, ele quer que você seja esse canal. Em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, eu vou tentar ler sem óculos. Eu vou ler na NVI, tá? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, depois dos versos 13 ao 15. Eu quero falar para você que acolher também é ir, cumprir a grande comissão. Sabe, Jesus, ele nos comissionou a pregar o Evangelho. Porque olha só, como é que Deus é conhecido para as pessoas? Como é que ele se faz conhecido das pessoas? É necessário que seja pregado o Evangelho, sim? E depois que você conhece o Evangelho, então você conhece o grande convite de Jesus. E olha só, em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim, olha: se vocês confessarem com a boca que Jesus é o Senhor, e crerem em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aí, olha só que no verso 13 diz assim, olha: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, acolher também é ir, também é pregar, também é cumprir o seu chamado, o seu propósito. Agora, o acolhimento, ele tem um poder extraordinário de trazer bênção, tanto na vida de quem é acolhido, como na vida de quem acolhe. Porque a gente só pensa no preço a ser pago, não é verdade? Mas eu quero falar para você rapidinho de 4 personagens, 4 pessoas na Bíblia que acolheram, que obedeceram ao que o Senhor estava falando e mandando, e eles foram muito e muito abençoados. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 17, eu vou falar aqui por causa do horário, tá? Que a gente está bem avançado. A Bíblia fala sobre um profeta que era sucessor de Elias, o nome dele era Eliseu, e ele era um profeta muito conhecido pela autoridade que tinha sido conferida a ele por causa da transferência da unção do profeta Elias para ele. E esse profeta, ele passava na frente da casa de uma mulher. Essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, mas fala a localidade dela, era chamada de Sunamita, porque ela morava em um lugar chamado Sunem. E a Bíblia diz que todos os dias que o profeta passava pela casa dela, ela ficava olhando o profeta passando
com o seu servo e falava assim: olha, esse é um grande homem de Deus. E conversou com o marido dela e falou assim: eu vou fazer um quartinho, um puxadinho para ele. Eu vou colocar ar-condicionado, vou colocar um tapete, uma televisão, internet, vou colocar um som para ele orar e buscar Deus ali enquanto ele estiver ali. E todas as vezes que ele passar aqui pela minha casa, ele pode se hospedar na minha casa. E olha só, Eliseu não tinha pedido nada disso, mas ela enxerga naquele grande homem de Deus, né, uma oportunidade para acolhê-lo. E aí o que acontece? Ela acolhe ele e o servo dele, e nesse pequeno trecho fala que é o seguinte: a mulher ela é muito bem resolvida, e por causa dessa atitude dele, de acolhê-la, ele chega e começa a conversar com o servo e fala assim: olha, faz o seguinte, eu quero que você dê uma sondada na vida dela, na casa dela, e veja se ela precisa de alguma coisa. E aí ele olha e não consegue perceber nada, e aí Eliseu vai e se dirige para ela e fala assim: olha, eu queria saber se você precisa que eu intervenha ao teu favor, ao rei ou ao governador da cidade, se você tem alguma causa pendente. E aí ela chega e fala assim: não, meu senhor, a minha vida está bem resolvida diante do povo que eu vivo bem. Ou seja, ela era uma pessoa bem resolvida, não criava causas, não tinha nenhum problema na justiça, nenhuma pendência, e também era uma pessoa bem resolvida. Tudo que ela queria para ser feliz, tudo que ela achava que precisava para ser feliz, ela tinha. A Bíblia não fala, né, se ela era uma pessoa de posses, mas eu acredito que ela era uma pessoa quase plena em tudo que ela tinha. No seu marido, nas suas amigas, no seu rol de amizades, na sua casa. Ela tinha muitas coisas que poderiam fazer com que ela tivesse uma vida plena. Mas aí, o profeta olha para ela e percebe que ela faltava uma coisa. E aí fala assim: olha, daqui a 1 ano, quando eu passar por aqui, você vai estar segurando um filho em suas mãos. E aí, aquele acolhimento gera uma bênção sem medidas na vida daquela mulher, da sunamita. Depois de 1 ano, o profeta passa lá, e aquela mulher já com o esposo bem idoso, ela gera um filho. Então, o acolhimento tem esse poder de honrar você. A Bíblia diz assim, que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, e acolher também é honrar. Aquele que honra um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E ela honrou aquele homem porque era profeta. O que aconteceu? Aquilo que era impossível para a medicina da época se tornou completamente possível. Deus foi e deu um filho para ela. O filho morre e a mulher vai e procura mais uma vez o profeta. E o profeta, você conhece bem a história, ele se deita sobre o menino 3 vezes, e ele clama, sopra, e o menino volta a viver, e ele devolve o filho com vida para aquela mulher. Então, olhe só o poder do acolhimento. A gente tem a tendência de olhar somente para o preço a ser pago, mas há uma bênção poderosa, tanto para aquele que é acolhido, como para aquele que vai acolher. Então a sunamita acolhe aqueles homens em sua casa. Tem também a história, lá em Josué, capítulo 2, verso 12 a 14, sobre uma mulher conhecida, inclusive até pouco tempo atrás passou uma história, um filme sobre essa mulher que é Raabe. E Josué, ele tinha designado alguns espias ali para entrar na cidade e fazer uma leitura da força militar daquela cidade, como é que acontecia, como era que era a proteção daquela cidade, porque Deus tinha prometido que ia dar Jericó para Josué, para o povo de Deus. E aí Josué vai e envia os espias, e os espias começam a sondar a cidade, só que é descoberto, e o rei manda um destacamento atrás dos espias, e aí o que acontece? A Bíblia fala que Raabe vai e esconde os espias, acolhe ele na casa dela. E ela coloca tanto a vida dela, quanto a vida da família dela em risco, porque o comandante fez ela jurar que eles não estavam. Aí ela contou a história, ela fala, não, realmente eles passaram aqui, ficaram pouco tempo, mas foram embora, e foram para esse lado, e o pessoal vai atrás. E eles estavam escondidos. E aí, antes deles irem embora, depois que os soldados saem,
eles fazem uma coisa poderosa. Josué capítulo 2, verso 12 a 14. 2 a 14, 12 a 14, perdão. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade, isso é Raabe que está falando para eles, tá? Para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro. Verso 13, de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e que livrareis da morte as vossas vidas. Então eles responderam: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes de nosso negócio, e quando o Senhor nos entregar essa terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Então, olha só o que o ato de acolhimento de Raabe fez com a vida dela. Josué, junto com o exército todinho, já tinha recebido a promessa de Deus que ia ser vitorioso, ia conquistar aquela cidade. E a gente sabe que uma guerra não é uma coisa fácil, não é verdade? E ela acolhe aqueles espias, e quando ela acolhe porque ela crê, porque ela ouve falar a respeito de Deus e que Deus fazia entre as nações, em que Deus honrava o povo dele, e ela sabia que Deus ia entregar Jericó nas mãos, e ela fala assim: olha, nós aqui estamos tremendo de medo, porque nós ouvimos falar que o Senhor vai entregar Jericó na mão do teu povo. Então, o que ela faz? Ela esconde os espias, ela acolhe eles, e ela faz eles jurarem que quando eles atacassem a cidade, eles poupassem a vida do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs e todos os familiares que faziam parte da família deles. Então o que acontece? Eles fazem um juramento. Eles fazem assim, olha, a nossa vida, aqui no 14. Então eles lhes responderam: a nossa vida responderá pela vossa. Olha só, eles colocaram a própria vida como garantia. O que eu entendo com isso, meu irmão? Eu entendo que quando você acolhe, vem justiça de Deus sobre a tua vida, vem resgate. Em Atos 16, 31, tem uma palavra poderosa. Eu orei muitos anos lá no Nordeste, quando eu estava como missionário, oro ainda aqui hoje, e é interessante como quando você cumpre a palavra, Deus, Ele acaba fazendo tudo aquilo que está na palavra dEle. Atos 16, 31 diz assim, olha, se tu crê, será salvo tu e a tua casa. Raabe creu em Deus, não só creu em Deus, mas ela cumpriu o princípio de acolher aquelas pessoas, que colocavam a própria vida dela e da família em risco, mas ela creu em Deus, acolheu, e por causa disso, eles penhoraram a honra deles para resgatar a família dela, e foi o que aconteceu. Uma das formas de você acolher também é hospitalidade, amém? Em Gênesis, capítulo 19, verso 1 a 3, vai falar sobre uma hospitalidade também, que trouxe livramento. Deus chega para Abraão e fala assim, será que eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? E Deus tinha um propósito de destruir, era um conglomerado de 5 cidades, ele destrói 2, né? E tinha um sobrinho de Abraão, com o nome Ló, que morava naquela cidade. E aí Deus fala assim, será que eu vou fazer alguma coisa? E por acaso não vou revelar a Abraão, meu amigo? E aí Deus vai, e ele vai até Abraão, e aí Abraão vai e faz um sacrifício, tá, ao Senhor. O Senhor fica conversando com Abraão, 2 anjos que vieram com o Senhor, que ali é uma teofania. O que acontece? Eles vão lá para Sodoma, aonde o sobrinho de Abraão está. E quando chega em Sodoma, a Bíblia fala assim que Ló enxerga os anjos, que não estão com asas não, meu irmão, eles apareceram em forma de homens. E aí o que ele fez? Ele foi e hospedou esses 2 anjos em sua casa. Sabe o que a Bíblia fala sobre a hospitalidade? Ela fala assim, olha, cuideis da hospitalidade, porque foi praticando
que muitas pessoas hospedaram anjos em sua casa, sem saber que eram tais. Olha só, né? A hospitalidade é muito poderosa. Eu sei que a gente tem medo, né? Às vezes por causa do dia a dia que a gente vive, quem a gente vai colocar na nossa casa. Mas, olhando do outro lado também, a pessoa que precisa de hospitalidade, que precisa ser recebida. Você já imaginou, meu irmão? Olha, eu trabalho lá em São Paulo, lá no centro lá. E uma coisa que eu observei foi, depois da pandemia, a quantidade de famílias que você vê, pai, mãe, com crianças pequenas, morando em tendas, num frio terrível, arrebatador que fez. Lembra, esse ano fez um frio terrível? Muita gente morreu. Gente, a quantidade de pessoas que estão na rua precisando ser acolhidas é muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente tem medo, mas eu fico imaginando no coração dessas pessoas, e olhando para nós e esperando uma atitude. Não é verdade? Você que é mãe, pai, eu ainda não sou, mas você que é mãe, pai, se coloque no lugar de um pai, uma mãe que está com os seus filhos no meio da rua, passando necessidade, passando fome, talvez chorando, não conheça Deus, mas esperando que alguém de bom coração receba eles. Talvez seja o sonho dessa pessoa, né? Então, a hospitalidade, ela tem um poder tremendo, ela faz parte do acolhimento. Aí em Gênesis capítulo 19, verso 1 a 3, diz assim, olha, à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra e disse, eis agora, meus senhores, entrarei, peço-vos, em casa de vosso servo, ou seja, na casa dele, e passai nela a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e ireis no vosso caminho. Ou seja, de madrugada vocês se levantam e vão, mas por enquanto deixa eu servir vocês, deixa eu acolher vocês, deixa eu guardar vocês na minha casa. Vocês passam a noite lá, de madrugada vocês acordam cedinho. Ló não sabia nem o que ia acontecer, na verdade eles não se identificaram como anjos, né? Nesse primeiro contato. E aí Ló fala assim, não, eu quero acolher vocês, eu quero servir vocês. Então, eles responderam, não, antes na praça passaremos a noite. Então, Ló insistiu. Olha só, e eu fico imaginando, com quem foi que Ló aprendeu isso? Com o tio, Abraão. Abraão era um homem muito abençoado, né? E ele tinha essa prática, porque Ló vive, se cria com ele, só depois que os pastores começam a brigar entre si, eles se separam, mas Ló tem todas essas referências do tio. Ele sabia que o tio era abençoado porque ele acolhia. Então ele insiste, ó. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. Meu irmão, tu já imaginou? Lógico que ele não tinha consciência que eram anjos, mas ele conseguiu fazer com que os anjos mudassem o plano deles. Qual era o plano dos anjos? Cada um tinha uma missão: passar a noite na praça. A Bíblia não fala qual é essa missão, né? Uma das missões era destruir a cidade. Talvez se fosse trazer, sei lá, uma palavra, uma proclamação, a gente não sabe. Mas Ló consegue insistir com eles para que eles dormissem na casa de Ló. Olha só o poder do acolhimento, o poder da hospitalidade. Então, chega um determinado momento em que os anjos fazem uma pergunta para Ló. Eles perguntam assim, tem mais alguém aqui que pertence ao seu clã? Ou seja, à sua família, ao seu povo? Mais uma vez, o acolhimento, mais uma vez, a hospitalidade, trazendo salvação. Não é verdade? Amém? E uma quarta pessoa, baixinha, está lá em Lucas capítulo 19, verso 1 a 10. Diz assim, tendo Jesus entrado em Jericó. Olha a cidade, né? Tremendo, né? Jericó é uma cidade que recebia muito livramento, né? Muita mensagem poderosa em Jericó, né? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos
e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura, ou seja, muito baixo. E correndo adiante, subiu em um sicômoro. Sicômoro, meu irmão, é um pé de espinho. Olha o desejo dele de ver Jesus. Não é? Subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Olha o que Jesus está falando. Zaqueu tinha uma coisa chamada livre-arbítrio, que todos nós temos, né? É o livre direito de escolha. Ele poderia ter falado não, não poderia? Mas o que ele fez? Olha aqui, ó. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu estava pensando nessa passagem e me deu um negócio assim, porque não é estranho a gente pensar que alguém pode ter acolhido Jesus, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, mas Zaqueu fez isso. Ele acolheu Jesus na casa dele, mandou preparar um banquete. Olha, ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, portanto, também este é filho de Abraão. Amém? Então, Zaqueu, recebendo Jesus na casa dele, acolhendo Jesus na casa dele, traz, por causa dessa atitude, salvação sobre a sua vida. E olha só como Jesus é poderoso. Quando Jesus ele entra na nossa vida, meu irmão, ele desnuda todo o nosso coração. Não é verdade? Não tem argumento quando Jesus vem. Quando Jesus vem, ele sonda a nossa vida de cima até embaixo. Todo mundo sabia que Zaqueu era publicano. Todo mundo sabia que ele era um homem muito rico. E talvez ele fosse rico porque ele era uma pessoa que trabalhava desonestamente. Jesus não deu um sermão para Zaqueu. A única coisa que ele falou foi assim: Zaqueu, desce depressa daí, porque convém hoje eu ser hospedado na tua casa, eu quero ser acolhido por você. Jesus fala para ele assim: eu quero ser recebido por você, Zaqueu. E aí Zaqueu manda preparar um banquete, e aí Jesus vem com os discípulos, e está todo mundo deitado, sentado naquela mesa ali, comendo, ceando, e Jesus está comendo aqui, e Zaqueu está aqui eufórico, ansioso, porque o desejo dele era ver Jesus, e aí ele tem Jesus dentro da casa dele, alguém que subiu num sicômoro, meu irmão. E aí Jesus, quando entra naquele lugar, os segredos do coração de Zaqueu são desnudos. Sem Jesus dar um sermão para ele, ele fala assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, olha só, restituirei 4 vezes mais. Jesus estava comendo, na hora ele para, se levanta e fala assim: hoje entrou salvação nessa casa. Você já imaginou, meu irmão? Você já imaginou como é poderoso, sabe, o acolhimento? E quando você acolhe o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Jesus, aquele que é vida, aquele que é amor, meu irmão, a sua vida é transformada. Em Apocalipse 3:20, quando Jesus ele faz uma exortação, e ele traz um direcionamento às 7 igrejas da Ásia Menor, ele faz um convite. Ele se autoconvida, na verdade. E o mais interessante é que ele se convida, porque a gente fazia sempre esse apelo para as pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Jesus. Mas ele está fazendo esse apelo e esse convite para as pessoas que são a igreja. Em Apocalipse 3:20 ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando assim, olha, eu quero trazer vida porque eu sou vida. Eu quero trazer amor porque eu sou amor. Eu quero trazer paz porque eu sou paz. Eu quero trazer salvação porque eu sou salvação. Mas para isso eu preciso que você tome uma decisão. Eu preciso que você escute eu batendo na porta. Eu preciso que você escute a minha voz te chamando. Meus irmãos, eu vou terminar aqui rapidinho já, mas eu quero falar bem rapidinho da minha experiência pessoal de conversão. É bem rápido, é bem resumido mesmo, 5 minutos de verdade. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tudo que eu queria conquistar na minha vida, todos os meus sonhos, todos, absolutamente todos, eu consegui conquistar. Eu tinha sonho de ser piloto de motocross, esse era o maior de todos. Eu fui piloto de motocross, eu tive as melhores motos importadas, motos caríssimas. Me machuquei muito, me quebrei todinho, mas amava isso, adorava, dava minha vida por isso. E é interessante que eu cresci desde os 8 anos de idade com essa sede, com essa fome, sonhando. Eu escutava o barulho das motos, eu sabia que moto era, que ano era, que tipo de preparação tinha, que marcha a pessoa estava, que salto ela ia saltar, quantos metros, eu sabia tudo isso, de tão apaixonado que eu era. E eu tinha uma sensação de que quando eu tivesse a moto dos meus sonhos, quando eu estivesse correndo as corridas dos meus sonhos, aí eu estaria completo, feliz. Aí eu vim para São Paulo para trabalhar, e eu tinha 17 anos na época ainda, que eu lembro, e eu estava pulando corda, com o som ligado bem alto mesmo assim, e Jesus tocou no meu coração a primeira vez. Do nada, eu comecei a chorar muito, senti uma presença muito forte de Jesus, e Ele começou a falar comigo, e Ele falou assim: Val, eu te amo, e eu tenho um projeto na tua vida, mas para que eu execute esse projeto na sua vida, para que você seja plenamente feliz, eu preciso que você deixe-me entrar. E eu fiz uma análise. Eu falei, não, eu vim de Pernambuco, estou conquistando a minha vida, estou vivendo ela, né? Porque eu achava que viver a vida era ir para os bailes, para as baladas, fumar, beber, loucura, correr da polícia, que eu corria da polícia. Graças a Deus, não corro mais. Glória a Deus, né? Eu achava que vida era isso, sabe? Eu achava que vida era viver na adrenalina. Eu tinha um lema, que era um trecho da música do Lobão, um roqueiro antigo, que a música dizia assim: eu prefiro viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Gente, eu provocava a morte de verdade. E quando a vida que é Jesus chegou naquele dia, eu fiz uma análise, e eu falei, não, Jesus, eu não quero. Eu tinha total consciência de que Ele estava me chamando. E eu falei para Ele assim, eu não quero. Eu quero viver a minha vida, eu quero curtir aquilo que eu nunca curti, eu quero usufruir aquilo que eu nunca usufruí, agora eu tenho condições. E aí Ele se calou. Eu fico constrangido, porque se eu fosse Deus, eu tinha me deixado de lado, sabe? Mas Ele não desistiu. Passou-se uns 10 anos, mais ou menos, de novo, eu estava numa igreja, e aí o pregador começou a pregar, e eu tremia, meu irmão, eu chorava tanto, eu não sabia porque que eu tremia tanto, na verdade eu sabia que Jesus estava de novo falando comigo, ele falava assim, Val, eu estou na porta do teu coração e eu bato, será que você pode deixar eu entrar no teu coração? Sabe, eu quero trazer vida para você. E nesse ponto da minha vida, meu irmão, eu já tinha conquistado muita coisa, eu já estava muito feliz, sabe? Mas eu lembro que todas as noites, quando eu voltava das corridas, que eu chegava na minha casa, que eu deitava a cabeça no meu travesseiro, sabe, que eu entrava no labirinto da minha alma, eu via o quanto vazio eu era. Eu via o quanto eu me encaixava naquela primeira palavra que a gente leu. O quanto eu era preso, o quanto eu era escravo, o quanto eu era despojo de guerra, sabe? E aí Jesus, mais uma vez, falou comigo, falou assim, Val, eu quero entrar no teu coração. E eu falei, não. Eu saí correndo da igreja, meu irmão, correndo mesmo, eu derrubei o diácono na porta. E Jesus não desistiu. Sabe o que me deixa constrangido? De verdade mesmo. Aí eu falo assim, Senhor, por quê? Por que o Senhor não desiste de mim? Por que eu sou tão ruim? Por quê? Porque mesmo assim o Senhor insiste. Isso me quebrava, me desculpe pela minha emoção, meu irmão, mas isso até hoje me quebra, sabe?
Eu não consigo entender. Um amor tão grande, tão poderoso, tão profundo, que mesmo eu rejeitando Ele, mesmo eu falando que eu não queria Ele, Ele continuou falando assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e eu quero te dar vida. E a terceira vez, Ele falou comigo. E mais uma vez eu falei: não quero, Senhor Jesus, não quero. Até que, graças a Deus, meu irmão, na quarta vez, Ele me chamou. E Ele me envolveu e me abraçou com o amor dEle. Ele me acolheu de uma forma tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que eu não pude resistir. Eu lembro que quando o pregador fez o apelo, eu saí pulando, porque as cadeiras eram todas encostadas, eram aquelas cadeiras de madeira encostadas na parede. Eu estava no último canto, do lado esquerdo, assim. E os diáconos já sabiam que eu saía correndo da igreja, me apertaram ali, colocaram um monte de mulher assim. Gente, eu dei um pulo e eu saí pisando nas pernas das mulheres, por cima das pernas. Você sabe como é que é isso? E derrubando Bíblia. Os diáconos pensaram que eu ia correr para fora. Quando eu me vi, eu estava aqui assim, no altar, chorando, com as mãos para cima, falando assim: Jesus, eu abro meu coração hoje para Ti. E até hoje, meu irmão, até hoje é Ele quem me completa. Ele me acolheu e nunca mais Ele me largou. Até hoje eu vivo a minha vida plena, perfeita. Quando eu falo perfeito, não é que eu tenho tudo. Na verdade é que eu não sinto falta de nada. Posso fazer minhas palavras do apóstolo Paulo. Sei o que é passar fome, mas sei o que é viver na abundância. Sei o que é viver em paz, mas também sei o que é viver em perseguição. Sabe? Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Então, quando Jesus entra no nosso coração, meu irmão, Ele transforma a nossa vida, Ele traz vida de verdade, Ele traz amor de verdade, Ele traz acolhimento. Você começa a viver em Cristo e você começa a ser a habitação dEle. Ele te acolhe e você acolhe Ele. Amém? Eu quero parar aqui. Eu sei que parece que não tem fim essa palavra, né? Ficou interminada, né? Mas eu queria orar com você, para que Deus Ele gere isso no teu coração. Hoje é um dia de Santa Ceia. E Santa Ceia para mim é o dia mais importante que existe. Você sabe que todos nós, a gente faz uma imagem mental, né, de Jesus. Eu faço. E sabe qual é a imagem mental que eu tenho de Jesus no dia de Santa Ceia? Eu volto lá atrás, no dia em que Jesus Ele foi crucificado. Que Ele estava ali, já tinha apanhado muito, estava todo ensanguentado. Azorrague era um chicote com 12 pontas. Na ponta desses chicotes tinham pedaços de limalha, de ferro e de osso. Então aquilo que você vê no filme do Mel Gibson é verdade. E eu creio que é até pior do que aquilo ali. Quando o chicote pegava nele, rasgava. Eu fico imaginando a dor. E Jesus, Ele sofrendo aquilo tudo e lembrando da oração que Ele faz a Deus, ao Pai. Quando Ele fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Sabe o que eu acredito? Que Jesus, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não está preso ao tempo. Profeticamente, Jesus Ele viaja no tempo, 2000 anos depois. E aí Ele olha, aí Ele vê Dorival aqui sentado, lutando, né, Dorival? Firme. Ele vê Ricardo, Massinha, Ele vê o Rodrigo, sabe? Ele vê o Diogo, o Murilo, Ele vê a mim, a você, Ele vê a minha esposa, Ele vê a cada uma aqui. A Bíblia fala assim que Ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. E quando Ele cumpre aquilo que estava determinado para Ele, entregar o sangue, entregar o corpo dEle, para a minha salvação e para a sua, aí Ele acolhe todos nós. Amém? Que eu e você sejamos uma igreja que acolhe, no mesmo amor que Jesus acolheu, na mesma intensidade que Ele acolheu, que nós possamos acolher as pessoas que estão em nossa volta. Eu sei que é uma palavra bem simples mesmo, meu irmão. Mas eu estava falando para o Murilo ali, que o poder não está no pregador.
O poder está na palavra. Isaías 10, 55, 10 e 11. Assim como a chuva que cai do céu e para lá não volta sem antes provocar o resultado para o qual ela foi enviada, assim é a minha palavra. Então eu quero convidar você a orar, mas que essa palavra ela frutifique em seu coração. Queria que você levantasse e você fechasse os seus olhos. E nesse momento você tivesse um diálogo pessoal. Porque Jesus, ao mesmo tempo que Ele fala com a igreja, Ele também fala com você. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que te sonda, Ele é um Deus que te conhece. Ele é um Deus que sabe todas as suas fragilidades. Ele é um Deus que conhece todas as suas fraquezas. Ele é um Deus que mesmo sabendo disso, Ele não te rejeita. Ao contrário, Ele te ama. Ele não te questiona, Ele simplesmente te ama. Assim como Zaqueu, naquele dia, Jesus ele fala para você assim: olha, Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje repousar na tua casa. Hoje Jesus ele está te chamando, porque Ele quer repousar na sua casa, para gerar em você essa consciência de acolhimento, porque você é igreja e foi criado e separado para refletir a imagem e semelhança dEle. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, colocamos diante do Teu altar a nossa vida, o nosso coração. Senhor Deus, colocamos as nossas limitações, meu Pai. O Senhor conhece todas elas, Pai, assim como Davi, Senhor Deus, que é um homem segundo o Teu coração. Uma vez ele orou ao Senhor dizendo assim: Senhor, olha para dentro de mim, vê se há algum caminho errado, Senhor Deus, e me conduz pelo Teu caminho reto, Senhor. Se há algo em mim que não Te agrada, me conduz pelo Teu caminho reto. Nós fazemos nossa oração de Davi, Te pedindo que o Senhor venha, Senhor Deus, sondar o nosso coração, Pai. Se há algo, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor, que não convém contigo, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor determinou, nos conduza no caminho reto. Pai, nós sabemos que o Senhor não está aqui para nos acusar, ao contrário, o Senhor nos ama, o Senhor quer nos acolher. O acolhimento vem através do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida, Senhor Deus, por cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos ser tocados pelo Senhor. Meu Deus, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, Pai, e a Santa Ceia é um momento de celebração, de comunhão, de alegria, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele deixou uma promessa, que onde Ele estiver, nós estejamos também, nós vamos estar também. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos oferecer a nossa vida, o nosso coração, em comunhão, em intimidade, integridade com o Senhor. Meu Pai, que a Tua presença, que o Teu poder, Senhor, que o sangue de Jesus, que o corpo dele, Senhor Deus, agora, representados desses elementos, Senhor Deus, quando nós comermos aqui, Pai, que nós possamos ser abraçados, acolhidos pelo Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, talvez haja pessoas aqui nessa noite, que ainda não receberão o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas o Senhor Jesus convida hoje, nessa noite: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas, Pai, que elas ouçam o Teu convite, que elas ouçam o convite do Espírito Santo, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Deixe que o Senhor Jesus toque no seu coração, através desse louvor. Deixe que o Espírito Santo ministre o teu coração. Aleluia. Abra o coração para que o Senhor possa tocá-lo. Ei, poderoso Deus, Tu és Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar em você hoje, nessa noite. Deixa Jesus, que é o Rei da Glória, falar para você assim como falou para Zaqueu: hoje convém ficar em tua casa. Aleluia.